Hoje nós estamos aqui reunidos, né, para a realização da plenária final da quarta unidade curricular da PDA, que é uma das estratégias do projeto. E para essa plenária nós convidamos vocês para realizar uma imersão no segundo tema dessa unidade curricular, que tratou sobre a importância e as interpelações da análise situacional na definição das prioridades em saúde. Então, a proposta desse momento, desse encontro, é que as secretarias estaduais de saúde, né, vocês, técnicos e técnicas, tragam as reflexões que vocês fizeram ao longo da trilha pedagógica dessa quarta unidade curricular. Então, sintam-se à vontade para trazer as reflexões, as discussões, as dúvidas, as questões que foram aparecendo ao longo dessa trilha pedagógica e que possam ter permanecido também ao longo dessa etapa. Por fim, a gente conta com a presença também dos nossos consultores, que também são os especialistas dessa nossa quarta unidade curricular. Então, vou fazer uma rápida apresentação aqui. Nós estamos com a Lena Pérez. Ela é mestre, doutora em medicina e trabalhadora na área da gestão, atenção e educação em saúde. Estamos com a Clara Sete, que é médica sanitarista, mestre em medicina, trabalhou na gestão do SUS nos níveis municipal, estadual e federal, e é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul. Estamos também com o Gilson Kalimann, que é doutor em medicina, médico sanitarista e docente de saúde coletiva da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Bom, pessoal, com isso, então, eu passo a minha palavra para a Lena, para que ela dê seguimento e a continuidade nas atividades da plenária. Boa plenária para todos nós. Pessoal, boa tarde aí todos os facilitadores que estão junto com a gente, boa tarde para todas as secretarias de saúde, bacana, que estão aqui com a gente, o Ministério, aí, facilitadores aí, um beijo em nome de todos, na pessoa aí da Rosana, que está toda protegida aí, está todo mundo com medo da nova variante. E, na verdade, está dando uma gripona também, né? Tem uma gripe aí rolando, então é isso mesmo, tem que usar máscara. Eu sou desse tipo. É, Carlinha aí também. Carla tá sem gripe hoje! Yay! Muito legal, Carlinha. Gabriel, Fernanda Xavier aí de MG, seja bem-vinda aqui, tá? Eurivaldo, Gilson, querido, beijo, tá? Claíta, Olga Deus aí também com a gente, Nilza Salgado, Maria Clara. Pessoal, enfim, sintam-se beijados aí nas 27 secretarias estaduais de saúde. É, Bacana que vocês estão fazendo esse curso, né, dentro da PDA. Esse curso tem uma pegada toda de metodologia ativa, de andragogia, ou seja, de aprendizagem do adulto, né? Então, a gente lembra que os adultos eles não gostam muito que a gente diga como eles devem aprender, mas que a gente proponha trilhas para que eles possam fazer esse aprendizado. E a nossa trilha, ela começa sempre com uma situação problema, e dessa situação problema surgem perguntas, e dessas perguntas surgem várias hipóteses, né? Problemas que são explicados por hipóteses explicativas. Depois vocês fazem questões de aprendizagem, quer dizer, vocês vão atrás de saber o que vocês gostariam de saber a mais dos assuntos, né? E relativos a planejamento e relativo aí à análise da situação em saúde. E hoje a gente vai falar basicamente desse segundo tema aí, como cada um fez, como é que, olhando para dentro aí da sua Secretaria de Saúde, para preparar o seu plano de saúde, no caso aqui o plano estadual de saúde, como é que você fez? Para onde você olhou? Quais foram os dados que vocês olharam? E aí eu acompanhei muito o fórum de vocês. Eu vi que vocês debateram isso dentro dos fóruns aí, por e-mail a gente recebe os fóruns, eu vi que alguns de vocês debateram isso, inclusive com facilitadores. Santa Catarina, por exemplo, eu vi fazendo isso. É, e aí eu gostaria de abrir esse primeiro momento agora. Claro que Gilson e Clara, a qualquer momento, também podem aí complementar,
Eu queria abrir esse primeiro momento aí para os estados, para me falarem um pouco como que vocês fizeram essa análise da situação em saúde. Quais foram os elementos que vocês olharam, os instrumentos, os indicadores, enfim. Emanuela, eu senti que você quer falar, Emanuela. O- Você estava olhando aqui para mim, rindo, aí eu pensei, pô, Emanuela vai me dizer como é que foi feito. Andriele Haddad, também vi que está afim de falar. Como é que foi feita a análise de situação aí? Como é que foi feita aí no seu estado, Adriele? Eunice Gomes. Ô, Adriele, vamos lá, diga. Vamos ver se eu vou conseguir. Diga de que estado você é, Sou Adriele. do Distrito Federal, sou aqui da Assessoria de Redes de Atenção à Saúde do Distrito Federal. E o meu grupo, a gente tem participação bem diversa. E eu tive dificuldade de participar da última plenária de colaborar, então fiquei um pouco perdida na temática, mas o pessoal estava bastante engajado em dar as respostas. Se alguém do DF quiser me ajudar a responder aí. Mas aí eu estou te perguntando aí, dentro do seu conhecimento prévio, quando vocês vão construir o Plano Estadual de Saúde, quais são os dados que vocês olham, Adriele? Não precisa dizer todos, mas alguns dos dados que vocês olham. Me fala aí. Normalmente a gente olha o planejamento anterior, né, para a gente ver quais foram os monitoramentos que a gente realmente conseguiu realizar, o que a gente avançou, o que não avançou, o que deixou de ser prioritário e estratégico, porque já conseguimos avançar, e quais são os novos desafios que a gente precisa incluir para partir para análise desses dados. Então, a gente usa como base os indicadores, as metas que a gente já tem, os problemas levantados, e aqui a gente tem feito bastante esse exercício de fazer os planejamentos, principalmente considerando as redes de atenção à saúde, Sim, então, que aí é bem a minha praia aqui, né? sim. E aí, a E partir quais são as disso, redes que sempre entram no seu planejamento aí, Adriele? a Andriele? gente tem as 5 redes temáticas, né? Doenças crônicas, psicossocial, rede de pessoa com deficiência, cegonha e faltou qual? Urgência, emergência? Isso. Urgência e emergência. E nesse próximo planejamento que a gente tem, a gente incluiu a RAVE, porque aqui o DF conseguiu publicar a sua rede de atenção às pessoas em situação de violência. Então, é o primeiro ano que essa rede está sendo considerada para o nosso plano distrital. Interessante. Muito obrigada, Adriele. Nada. Eunice e Clara. Clara, quer falar antes da Eunice aí alguma coisa? Quero, Vai, porque eu Clarinha. vou fazer pergunta, então as perguntas é bom. É, eu queria perguntar para vocês, dentro da análise de situação de saúde, se a gente for pensar em alguns passos, né? A primeira parte seria a investigação, né, sobre a situação de saúde. E aí a gente vai atrás dos dados que vão nos mostrar a realidade da melhor forma possível e como sob várias perspectivas. Então eu queria que vocês falassem um pouco como é que é esse negócio de coletar os dados, que desafios vocês tiveram e como vocês superaram esses desafios de coletar os dados, de buscar fontes, da qualidade das fontes, da qualidade dos dados, de ir atrás dos dados para fazer essa análise de situação de saúde. Eu queria que vocês Peraí. falassem um pouco disso. Olha só. Só puxando um pouquinho em cima do Vai, que a Gilson. Clara falou, eu quero só complementar se vocês usaram nessa pesquisa também a carga global de doença, Então, que carga está global de disponível. doença. Olha só, a Adriele falou assim: olha, gente, dessa resposta aí para vocês, a Adriele falou assim: olha, nós olhamos para o nosso contexto, a gente pegou o nosso planejamento e vimos onde fomos, onde não fomos, olhamos indicadores, olhamos meta, então uma parte aí ela já falou. Então, eu vou passar para a Eunice. Eunice, falar do seu ponto de vista aí, o que que vocês fizeram e considerando aí as perguntas da Clara e da carga global de doença do Gilson. Fala aí para a gente, diz de onde você é. Boa tarde, Eunice Pereira, aqui do Amapá, norte do Brasil, meio do mundo. É uma honra estar aqui com todos vocês, da PDA, e eu inicio dizendo, não foi fácil. Nós começamos esse trabalho ano passado,
com a ajuda do professor Manuel, que é o nosso facilitador, que muito tem colaborado, orientando esse nosso planejamento, né? Então, a gente procurou ouvir todos os setores, todos os segmentos da Secretaria de Saúde para poder trabalhar essa análise. Começamos no território, lembrando, logicamente, das redes, que nosso objetivo é trabalhar em rede, sendo que nossa rede prioritária a gente está trabalhando ainda a RAME, a rede de urgência e emergência e crônicas, e postar também um pouco da psicossocial, e, enfim, a gente está avançando. Mas eu digo para vocês, aqui a nossa estrada são os rios, né? E a dificuldade que tivemos não foi diferente de outros estados, né? É sentar com a pessoa e a gente elaborou uma planilha, que eu acho que o professor Manuel deve ter compartilhado com alguém do AOC, e nessa planilha a gente trabalhou diretrizes, as metas, em consonância com aquilo que a gente tinha sido orientado a fazer para ser mais didático e aproveitar melhor as informações. Tivemos dificuldade, sim. Então, estamos trabalhando ainda nos textuais e com a ajuda de todos os setores, inclusive a Nilza, que está aqui, na parte da vigilância epidemiológica, né, que é a vigilância em saúde, que a gente trabalhou os dados demográficos, enfim, as doenças, o que ocorre em cada município, a realidade do município do Oiapoque, que é fronteira com a Guiana Francesa, é diferente do município que fica mais ao sul, do que Isso. fica ao norte, é outra realidade. Eunice, olha só, Eunice, Sim. olha que dado interessante você está falando, né? Então, por exemplo, quando você olha uma rede de atenção à saúde, por exemplo, a rede de urgência e emergência, para essa localidade, o resultado dos dados é olhado de um jeito e para o lugar que vive próximo à capital é olhado de outro. É assim que vocês fazem? Exatamente. Então, na fronteira, a gente tem essa questão do transporte sanitário, é muito difícil. Então, o que que a gente fez? Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a Guiana Francesa, um memorando de intenção, né? Inclusive, essa parte eu estou na coordenação. E com os franceses, a gente consegue já referenciar os brasileiros de lá para cá e os franceses do Oiapoque para lá. Não só francês, é paquistanês, é chinês, é uma outra realidade. Então, assim a gente trabalha, mas as dificuldades são grandes. Nessa questão da rede de urgência e emergência, então, uma diretriz, é um ponto prioritário nas redes, e que a gente está trabalhando com muita ênfase este ano, né, para a gente poder fazer melhor essa regulação junto com o SAMU, e assim, é bem diferente realmente. Fechado, Lênin. Lena, você está sem fone. Está fechado o seu Oh, microfone. muito obrigada, Eunice. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigada. Emanuela, queria que quando você fosse falar, você levasse em consideração assim tudo que já falaram, né? E as provocações aí da Clara e do Gilson. Diga de onde você é. Microfone. Abrir. Conseguem ouvir agora? Peço até desculpa, porque pode ter um vídeo aqui atrás, mas vamos lá falar um pouquinho da nossa experiência aqui de Santa Catarina. Eu trabalho na gerência de planejamento aqui da SES, de Santa Catarina, e é onde que é feito esse processo de elaboração do PES. A gente tem o apoio da Ângela, nossa facilitadora maravilhosa, que está ali. Até se eu esquecer alguma coisa, Ângela, complementa. Nós estamos fazendo oficinas com as áreas, o levantamento das bases, né, dos problemas, pegamos também o PES anterior, vimos o que... Fechou novamente seu microfone, desculpa. Deu? Voltou? Voltou. Tá. Também fizemos encontro com as superintendências, de presencialmente nas superintendências, para ver os dados, levantar os problemas, ver como é que a gente pode abordar esses problemas, e fizemos uma força-tarefa com as nossas regionais de saúde. São 17 regionais de saúde aqui em Santa Catarina, e nós pedimos para ser feito o levantamento dos problemas na CIF, na reunião ordinária.
Então, com os municípios foi feito esse levantamento dos produtos e passado aqui para a nossa gerência. Só um minutinho, por favor. Fica tranquila, Manuela, que a gente está focada no que você está falando. É aí. E a gente continua nesse processo, vamos ter uma oficina semana que vem, continuamos nesse processo compartilhando o drive com o pessoal das áreas, fazendo vídeos, levantando os problemas, vendo as diretrizes, os objetivos. Tudo isso está sendo feito aqui pela SES. Ângela, se quiser complementar, porque eu posso ter... esqueci a questão da pergunta que foi feita. Em relação à qualidade dos indicadores e se usa a carga global de doenças. Não usamos a carga global de doenças. Até o momento. Perfeito. Manuela, muito obrigada aí pela sua descrição de como está sendo o seu trabalho. Pessoal, a gente já viajou lá no norte. Olha aí a Divânia. Aí, beleza, Divânia. Eunice está com a mão levantada antes, depois Divânia. Na minha... porque... Deixa eu colocar as pessoas, então. A Eunice já baixou. A Eunice acabou de falar. Divânia. Emanuele acabou de falar. O seu microfone, Divânia. Os colegas aí que conseguem ouvir? Sim, sim. Que bom. Então, meu nome é Divânia, né? Eu sou enfermeira, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, na Superintendência de Vigilância em Saúde. Em relação ao que foi questionado, né? Aqui, propriamente, nós temos trabalhado na elaboração do PES conduzido pela nossa equipe de planejamento. Inicialmente foi solicitado, né, que se fizesse uma análise de situação em saúde, na qual as diferentes áreas elas trabalharam inicialmente na elaboração, né, de características sociodemográficas, perfil de mortalidade, fatores de riscos, inclusive trabalhando com as potencialidades do próprio estado. Então foi feito, né, uma análise de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, inclusive relacionado aos programas e os serviços no estado. O que nós poderíamos evoluir. Inicialmente foi feita essa análise situacional, ela foi uma análise, o Gabriel até teve a oportunidade, teve acesso, né, que é o nosso facilitador, ele teve acesso e até a gente ponderou algumas questões que, de modo geral, em algumas áreas, a gente viu que ficou muito parecido com um relatório e não uma análise que realmente conseguisse refletir a realidade de forma regionalizada, né? Então, algumas questões nós precisávamos melhorar e qualificar. O que foi sinalizado inicialmente é que nós, a priori, né, nós estamos concentrando um pouco os esforços em rever metas e indicadores do PES, iniciar as ações da paz, tendo em vista um cronograma um pouco apertado, mas que nós vamos revisitar a nossa análise de situação de saúde justamente para agregar informações que ficaram deficitárias. E nesse sentido, acho que é extremamente importante nós falarmos aqui, em momento nenhum foi considerada a carga global de doença, como foi perguntado pelo professor Gilson, eu acho que essa é uma característica, né, que precisa ser incorporada ao PES. E uma outra questão que não foi muito considerada no processo de elaboração do PES 2024-2027 foram as oficinas do Planejamento Regional Integrado, né, que foi o nosso PRI, que nós temos todo um processo metodológico no qual foi feito toda uma escuta, né, de forma hierarquizada por municípios, regionalizado, exatamente, desculpa, hierarquizado não, regionalizado, e nesse sentido, algumas questões precisam ser incorporadas, ao PES. Então, a gente já está nessa fase mesmo de qualificar tudo que foi levantado. Isso. Olha só, isso que você falou é de extrema importância, tá? Em determinado momento da minha vida, eu fiz o planejamento do estado do Pará. E um dado... Pessoal do Pará está aí? Teve um dado que surgiu no Pará, que era o seguinte... Estamos aguardando para falar. Muito bem, então já vai falar agora depois da minha provocação. Tinha um dado de mortalidade nos dados do estado do Pará que mostravam que a mortalidade materna ocorria
em Belém. O maior número de mortalidade materna era em Belém, né? No entanto, como você falou, quando a gente ia qualificar o dado, essas pessoas chegavam já quase morrendo no hospital em Belém, mas elas vinham de outras regiões ao redor de Belém. Então, a importância de qualificar o dado, é mais isso que eu trago. E já passo a palavra para o Pará aí. Quem vai falar pelo Pará? Só abrir o microfone. Sônia Bahia. Isso. Bem, boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo Foi bem? um prazer rever todos. Eu estava ouvindo aqui e, assim, é muito interessante como os projetos em curso, eles têm nos ajudado muito nesse momento de análise situacional, né? Então, eu diria que o PCGS SUS, que é o módulo que a gente está vivendo da unidade 4, ele nos envolve, ele nos dispara como instituição, como SESPA, Secretaria, a pensar essa realidade de forma interna e como é que nós vamos ter robustez para sustentar todo um processo externo. Vou explicar a diferença. E aí você falou disso, Lena. Tá. Nós não usamos a questão da carga global. O que você apontou sobre a mortalidade materna, ela é hoje uma prioridade sanitária em 3 das macro-regiões, a partir dessa análise situacional. Então, isso é muito importante. O que você diz é que a concentração é que o nosso serviço de referência estadual se concentra na região metropolitana 1, na nossa capital, que é Belém, Isso. que é a maternidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Exatamente. Então, veja, é por isso que acaba, e não é só, às vezes, do Estado, vem dos nossos estados vizinhos, inclusive, vem e acaba esse óbito sendo registrado na capital Belém, mas, na verdade, nem todos são residentes em Belém. Então, você vai ver que há uma distribuição quando você, na verdade, vai analisar o MIF, vai analisar outros fatores que compõem essa informação. Mas o que eu queria ressaltar, que eu acho que é muito importante porque a gente está vivendo, é que nós tivemos um primeiro do plano estadual vigente, a elaboração dele de certa maneira ainda muito cartorial. O levantamento de informações foi feito via sistema, né, via, na verdade, todos os sistemas que já foram colocados, né? O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o SH, o CIA, enfim, todos eles. Todos os sistemas do SINAM, SINASC, SIM, enfim, todos os SIS, né, da vida. E aí o que é muito importante, esse levantamento de sistematização, ele era cartorial, porque a gente diz cartorial, porque ele era feito por uma equipe dentro da Secretaria de Estado, certo? E aí, isso era uma prática comum de todos nós. Então, de ascendente, de democrático, participativo, um processo ele quase não tinha, certo? Então, isso nós já conseguimos qualificar um pouco nesse plano estadual vigente, de 2020 a 2023. Ele já teve uma participação melhor, nós já consideramos as diretrizes efetivamente que estão no plano, na parte do DOME, que é a diretriz, o segundo momento dele, né? Que é a diretriz, objetivos, métodos e indicadores. As diretrizes vieram mesmo da conferência estadual, né? As metas foram, de certa maneira, consideradas o que foi analisado, que era já um cenário do Estado epidemiológico, o cenário levantado na análise da situação, e também uma coisa que nós já levamos em consideração. Toda a elaboração da análise da situação de saúde, ela teve um levantamento desde os municípios, consolidado nas 13 regiões de saúde, mas nós já conformamos também no cenário de macro-região, nas 4 macro-regiões que estavam definidas, que foram definidas em 2018, certo? Então, neste momento atual, qual é a grande potência do processo que a gente está vivendo com o planejamento regional integrado?
Porque quando nós apresentamos um projeto que veio em resposta ao incentivo, à portaria 1812 de 2020, que é o incentivo para os estados elaborarem seus planos estaduais, o nosso projeto, ele visava justamente isso. Fazer com que a gente vivesse o processo de planejamento em saúde da forma como ele está preconizado, de maneira ascendente, desde os municípios. Então, as oficinas regionais, os municípios trouxeram suas informações. Na oficina regional, elas foram validadas por eles. Então, a gente colocava o cenário da região. E aí, Eunice, prazer falar contigo, te ver, viu? Beijão, e a Nilce também. Então, foi feito todo um movimento, né, a partir dos municípios, eles validavam, eles diziam, mas essa informação não é verdadeira, não bate, isso não está correto. Eu disse, mas querido, quem colocou isso são vocês, porque quem coloca na base da informação é o município. Então, está na hora de rever o que vocês colocaram, né? O registro que está sendo posto, a informação que está sendo posta no sistema na sua base, que é o município. Perfeito. E assim, isso foi muito interessante. Da mesma maneira, quando nós reunimos as 13 regiões de saúde nas 4 macros. Fizemos o mesmo cenário. Maravilha. Né? Fechamos o cenário sistematizado da região de saúde, já validado pelos 144 municípios, circunscritos, né, dentro das 13, e depois as 13 regiões circunscritas dentro das 4 macro-regiões. Então, estamos nesse movimento, as prioridades, os problemas de saúde foram levantados também, considerando a realidade do município, sistematizados melhor na região e definidos, foram levados para colocar como prioridade na macro. Então, Muito quem bacana definiu a prioridade sanitária linda. foi a macro-região. Isso. Muito bom. E aí a gente está numa conformação da análise da situação de saúde, sendo validada a partir de todos os territórios. Né? O município valida, a região valida e a macro, ela, na verdade, sistematiza. É trabalhoso, muito desafiador, porque, como eu digo, nós já tivemos o prazer de estar com a Eunice e a Juvanete, vão estar de novo a partir de amanhã na oficina lá com eles. Mas, assim, a realidade do Amapá, perto da estado do Pará, apesar da gente estar na região amazônica, nós temos similitudes de desafios, mas, assim, nós temos o estado do Amapá com 16 municípios e 700 mil habitantes, e temos o estado do Pará com 144 municípios e quase 9 milhões de habitantes. Com os desafios da extensão territorial, como disse a Eunice, nossos rios são nossas ruas, nós temos dificuldades, inclusive insuficiência, isso a análise situacional demonstra, insuficiência não só na rede, né, de ações e serviços, mas principalmente insuficiência do sistema de apoio diagnóstico e do sistema logístico. Ô, Sônia, deixa eu te falar, deixa eu pegar a tua palavra aí, porque senão vão dizer que eu tô sendo conivente contigo porque eu sou paraense, não sei se você sabe, mas esse rio é minha rua também, Minitua, Mururé. Tá? Não, favoritismo. Nem nada, desde que a gente não fale no Ilhavac aqui, tá tudo bem. O resto tá tudo tranquilo. Sempre um paralelo com ele. Tá bom, querido. Sônia, olha, um relato belo que você fez, tá? De participação aí no planejamento, super importante. Vamos pegar aqui a provocação do Gilson aí para a gente seguir. Gilson. Muitos de vocês disseram que não estão usando a carga global. E eu queria saber os motivos por que não estão usando. Por dificuldade de acesso, por não saber lidar com o sistema que é disponibilizado pelo Instituto de Métrica, porque eu julgo muito relevante a questão da carga global, porque ela traz muito essa lógica da necessidade em saúde, né? Porque ela traz um dado que muitas vezes os dados normais que nós temos de morbidade e mortalidade não trazem, que é a questão da incapacidade, da invalidez, que é um dado relevante hoje em função do perfil
epidemiológico, da transição epidemiológica. Então, eu gostaria de saber qual é o motivo que vocês não estão usando, porque ela é fácil de usar, se subscreve gratuitamente, e os estudos são feitos por estado, né? No caso do Brasil, é por estado. Chegaremos no momento que será por município, como nos Estados Unidos. Mas eu gostaria de saber quais são os motivos que levam vocês a não usarem. Bom, quem for falar também, gente, eu queria dizer para vocês aí que eu queria a presença do Centro-Oeste e do Sudeste aqui nessa plenária, tá? Quem vai agora? Olga Deus, Nilza Salgado, Mel Moura. Adriana reescreveu aqui no chat que não sabem, não usam porque não sabem. Sabemos Seria que mais por falta de conhecimento. Gilson, eu ia dizer isso. Eu acho que essa foi uma contribuição importante que essa unidade trouxe para nós, certo? Entendemos que nós estamos ainda em construção dessa análise da situação de saúde e penso que nesse momento de organização e identificação de necessidades, é aí que eu penso que essa ferramenta importante que foi nos apresentada, esse instrumental importante que foi apresentado nessa unidade, vai nos ajudar muito para dar mais densidade e robustez à análise da situação de saúde aqui do Estado. Tá? Sim. Então, pessoal, vamos lá aí. Opa, Olga. Olga Deus, diga Olá. de onde você é. Tudo bem? Você convocou o Centro-Oeste, mas eu sou do Sul, né? Do Paraná, estado do Paraná. Bacana, tá ótimo. E a gente está em plena discussão de arranjamento, então, e revisitação às situações do PES atual, né? Para, então, colocarmos em prática o PES para o novo quadriênio, né? Mas nós também não utilizamos as ferramentas, né? Os indicadores da carga global de doenças, como colocou o professor Gilson, aí a gente não utilizou, salvo outras informações da área epidemiológica que eu não tenho aqui para comentar. Nós usamos bastante critérios, né? Enfim, do IPARDES, que é o órgão que coloca as questões, né, socioeconômicas da região de saúde e também de densidade demográfica, mas usamos fortemente, como falou a colega Divânia, os levantamentos do PRI. Isso sim, que foi um movimento que aqui no estado do Paraná ele aconteceu fortemente em todas as bases, né, com o levantamento lá iniciado nas regiões de saúde mesmo, depois condensado mais em micro-regiões, regiões, macro-regiões, para depois a gente ter o relatório final. Então, esses dados serviram mesmo para a gente construir. Serviram não, eu queria dizer que nós estamos em franco processo ainda de construção do PES, né? Nós não estamos finalizando, a gente está ainda no meio de tudo isso. Então, é uma grande problematização, é um grande ato de levantamento de problemas. Ainda não estamos construindo ainda metas, indicadores e medidores, não estamos nesse processo ainda, então, por enquanto, é só a questão do levantamento da análise situacional, portanto, né, e questões que já foram levantadas e priorizadas. Então, está faltando avançar um pouquinho mais no exercício de fazer, mas as coisas já estão dadas, né, a equipe já está montada, o processo está em andamento. Perfeito, Olga. Muito obrigada pelo seu relato, tá? Relato do Paraná é sempre muito importante para a gente também. Obrigada. Tem pessoas aqui que estão no chat perguntando como usar, e o professor Manuel já colocou o link ali Depois, no final desse nosso brainstorm, a gente vai ter uma fala com o Gilson, e aí o Gilson pode detalhar um pouco mais isso, né, Gilson? Ok?
Detalhe um pouquinho mais. Tá bom. A carga, carga global de doença já disponibiliza dados referentes aos municípios. Fiz um trabalho com ele em 2018, só tinha dados do Estado. Falou a Patrícia aqui. Tá? Ainda não, né? Ainda não disponibiliza por municípios. Só nos Estados Unidos. Existe um esforço para fazer isso, mas acho que tinha uma previsão de entrada em 2000, esse ano. Mas com a questão da pandemia, eles estão apurando os dados ainda porque eles não conseguiram finalizar essa análise. Mas acredito que em algum momento vai entrar essa análise por município, que seria muito produtivo, né, por município. Bastante produtivo. Apesar que, mesmo sendo pelo Estado, dá para a gente ver, auxilia bastante na análise, principalmente das incapacidades, como eu falei, e mortalidade, né, que eu acho que ajuda bastante. Alguém do Centro-Oeste ou Sudeste quer se manifestar aí? Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Opa, Fernanda, Minas Gerais. Oi, boa tarde, pessoal. Então, aqui em Minas, eu até acabei de questionar aqui via WhatsApp pessoal ali da nossa vigilância se eles usaram alguma coisa, né, na parte da questão do Estado com relação à carga de doença. Ela está lá fazendo uma pesquisinha para ver se eles realmente usaram ou não utilizaram, né? Mas em que pé que nós estamos aqui? Essa semana, no dia 25, vai ser a nossa reunião para finalizar as entregas do PRI. Eles vão apresentar para a gente os resultados, todas as nossas macro vão apresentar os resultados, né, do PRI, e aí a partir daí a gente vai usar também como insumo para poder trabalhar a nossa análise de situação de saúde. A gente vai usar o que a vigilância fez para o Estado e depois vai casar com o que vai sair dessas oficinas que foram realizadas nas regionais, para a gente ter uma análise de situação bem robusta. E essa que é a nossa ideia. E aí, em paralelo a isso, o nosso Conselho Estadual pediu um apoio nosso para a gente trabalhar junto com ele as diretrizes da conferência. Então, a gente está sentando com eles, analisando ação por ação que foi solicitada dentro de cada diretriz e elaborando a diretriz em parceria com eles. A gente já fez 2 reuniões, a terceira para finalizar a última diretriz, que é a maior. A gente fez a primeira, a segunda e a quarta, e a terceira, que é a grandona. A gente está finalizando, então a gente ainda tem mais uma reunião para a gente poder, depois desse movimento, começar a trabalhar os indicadores de fato, né? Que a gente vai vir com a diretriz, vai vir com o resultado do PRI e casar tudo. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho intenso nessa retinha final aí, né? Que a gente deixa para vir chegando todos os trabalhos que vem acontecendo desde o ano passado, porque começou o PRI desde o ano passado, para finalizar. Esse é o nosso trabalho nesse ponto que a gente está nesse momento. Lena, está fechado. Fechado o microfone, Lena. Não deu para ouvir. Clara, passando a palavra para você e agradecendo Fernanda aí, tá, Fernanda, por ter feito seu relato de Minas, para nós também muito importante. Clara. Primeiro tem uma pergunta aqui no chat que depois talvez o Gilson possa comentar. A Patrícia pergunta como usar um dado que irá diferir dos dados dos bancos oficiais. Eu acho que a carga global de doença não vai diferir dos dados oficiais, porque é de lá que eles vêm, mas tudo bem. O Gilson acho que pode comentar isso. O que eu queria falar... Depois uma questão importante da análise situacional é a questão da pesquisa, né? Que muitas vezes nós temos que lançar mão de outras fontes de informações por conta que a interpretação ela tem que ser ampliada o máximo possível, né? Então, acho que, como a Clara falou, a carga global ela é fundamentada na base de dados do Ministério da Saúde, da DataSUS, do sistema de mortalidade, etc., né? Mas ela traz uma carga interpretativa muito maior do que a gente tem normalmente feito, tá certo? Olha só, Patrícia Lima, queria que você explicasse um pouquinho mais sua pergunta, assim, em relação a que dado é esse que você achou, mas que vai diferir de um dado oficial. Dá um exemplo aí para a gente
poder falar mais perto da realidade sobre isso. Patrícia Lima, SESC Então, Sergipe. então, boa tarde a todas e todos. É o seguinte, lá no passado, só assim, eu estou falando de um lugar lá em 2018, certo? Que de lá para cá eu não mexi mais na carga global, certo? Então, os GBDs, a metodologia qual era? Era pegar um determinado grupo de código do CID e reavaliar e realocar eles em outros CIDs, que é a análise que o Dr. Gilson está falando agora, acabou de falar, né? Que é uma nova interpretação, uma reinterpretação. Como também pegava pegava vários outros códigos que caem nas causas indefinidas, analisariam parte do contexto, né, do que vem nas subcausas de óbito daquela pessoa e também reencaminhariam para outros grupos de causa. Então, professora, a professora que colocou que a base é a mesma. De fato, a base é a mesma, só que o número não vai ficar o mesmo no final. Então, são dados diferentes, entendeu? Porque, assim, há uma reinterpretação daquilo. Eu lembro que, na época, muita coisa foi analisada como questão de violência, porque a gente já sabe, né, que a gente tem questões culturais, técnicas, ou não cabe aqui nessa discussão. A gente termina jogando muita violência em causas indefinidas, né? Mas também outras questões se sobreporam e o dado e o número muda de uma maneira que causa um impacto nessa taxa, nessa interpretação. Então, por isso que eu questionei. Eu acho o GBD interessantíssimo para a gente fazer, enquanto estudo, enquanto academia ainda, a gente fazer essas interpretações, fazer essas comparações, né, do que a gente tem como dado oficial e o que o GBD nos traz de um novo olhar para colocar na roda, usar Sim. como subsídio de formação desses profissionais quanto à qualificação do preenchimento, mas eu tenho ressalvas enquanto utilizar ele para fazer nosso planejamento estadual de saúde, porque pode ser que dê uma disparidade, que uma vez a gente sendo confrontado por algum órgão, por alguma instância, um órgão de controle, por exemplo, ele vai dizer assim, mas de onde vem esse dado? Né? E outra deficiência dele é realmente a questão municipal. Se nosso projeto é trabalhar, a gente está no momento para desenvolver a macro-região, trabalhar com macro-regiões, então a gente precisa, sim, ter as considerações a nível municipal, a nível de região de saúde. Então, como fazer isso usando o GBD? São meus questionamentos, entendeu? Por isso que eu tenho ressalvas com relação a ele. É isso. Perfeito, Patrícia. Quando o Gilson aí for falar do GBD, ele já vai considerar esse teu dado aí. Tá Deixa bom? eu falar um pouquinho também, porque Fala, eu queria Clarice. fazer outra pergunta, né? Duas coisas que foram levantadas aqui que eu considero de extrema importância. A primeira é sobre a análise, né? Como a gente as diferentes fontes de dados elas se complementam e elas permitem outros olhares, né? Sobre a realidade. E então, como mostra que a análise de situação de saúde não é somente um compilado de dados. O compilado de dados é uma base, mas depois você tem que interpretar esses dados. É uma interpretação. E você pode ter várias interpretações, aliás, quanto mais melhor, né? Quanto mais olhares, melhor. Mas tem uma interpretação dos dados, não é só uma lista, uma relação de dados. Eles têm que ser olhados, interpretados, cruzados, reanalisados, priorizados, mas nós vamos falar disso mais adiante da interpretação. Outra coisa que eu queria falar, que eu queria também que vocês comentassem, se pudessem, é que muitos nas questões de aprendizado, de aprendizagem, fizeram essa pergunta: como é que a gente qualifica os dados que são lançados no sistema, como é que a gente melhora esses dados que os municípios lançam no sistema, né? E vocês mesmo, alguns deram as respostas, porque o único jeito de melhorar isso é dando feedback para as pessoas que lançaram os dados, né? Porque na medida que eles vão validar, né? A própria Sônia falou, você mostra e o município fala, não, mas peraí, está errado. Ela fala, não, mas vocês que lançaram isso.
Então, na medida em que as pessoas que estão lançando os dados têm oportunidade de que vocês deem o feedback, de olhar para esses dados, para validar, para ver se eventualmente está errado, está certo, foi bem lançado, pode melhorar, né? O único jeito não é sair alguém levantando os dados de novo para ver se está certo, né? O único jeito é dando feedback e mostrando para as pessoas que levantaram para validar com elas e para elas enxergarem um valor de uso para isso que elas estão fazendo ali, né? A necessidade de fazer isso, para que serve, por que tem que ser bem feito, etc. Né? Mas vários de vocês já deram essa resposta e já estão fazendo isso dessa forma participativa, né? Quando a gente fala que a forma participativa, não é porque é bonito, porque é legal, é porque fica melhor mesmo, porque qualifica essa questão de dar o feedback, de fazer uma reflexão, de fazer uma educação permanente, mostrando, refletindo sobre o trabalho, as pessoas refletindo sobre o seu trabalho, para que ele serve, por que ele precisa estar bem feito, é isso que vai melhorar a qualidade dos dados, né? Do lançamento dos dados nos diferentes sistemas. Então, acho que vocês podiam comentar isso também, se vocês enxergam desse jeito, como é que é essa participação, se tem dado resultados. Como que é o trabalho com os municípios, né? Aí nós vimos um relato da Sônia, como é o trabalho para ver esses dados, né? E também, quando a gente olha para o nosso plano de saúde, né? O nosso plano estadual de saúde, por exemplo, quando a gente olha para a nossa programação anual de saúde, quando a gente olha para o nosso relatório anual de gestão, e para o RQDA, né? RDQA, toda vez eu erro, gente. RDQA, esses instrumentos, muitos de vocês já falaram aqui, pois muitas vezes para a gente esses instrumentos são cartoriais. Vocês acham que isso tem mudado? Como é que tem sido o trabalho de vocês para que esses sejam dados vivos, que estejam ali e que realmente reflitam, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês fizeram o planejamento a primeira vez e veio a pandemia em 2020, a gente fez um trabalho em mostrar que o plano estadual de saúde de vocês, se o plano estadual de saúde de vocês conversava ou não com o plano Covid de vocês. Em muitos estados, na grande maioria, conversava, 70%. Tinha estados, por exemplo, Olga, o Paraná conversava 100%, o plano com o plano Covid. Mas nós temos exemplos de outros estados que nada conversava com nada. Né? Então, eu queria que quando vocês falassem aí um pouco da gente, olhando para esses elementos que eu acabei de falar, que para a gente tem que olhar para eles para replanejar, como é que tem sido isso para vocês, hein? Tem refletido, não tem refletido, sabe? Mel Moura, quer falar alguma coisa? Laila? Carla? Vamos ver aqui. Lena, se não for demais, eu queria só compartilhar uma situação. Por favor. O que você trouxe foi muito importante, porque foi um desafio no triênio passado, quando a gente fez esse mesmo movimento, a gente fazia parte, justamente incluir a questão do Covid, né, em 2019. Por quê? Porque houve todo mundo teve que fazer, incluir tanto no PPA quanto uma função voltada só para o orçamento que foi destinado para a Covid. Então, ou a gente fazia e criava formas de mensurar essa realidade, efetivamente mostrando o impacto, ou a gente ia comprometer o gestor na sua prestação de contas daquele mesmo recurso. Então, isso foi incluído no plano, né? Nós colocamos no monitoramento do planejamento estratégico institucional, e aí a gente agradece muito sempre a atuação da nossa facilitadora, que permanece a mesma, que é a Stephanie, junto com a nossa realidade do Estado. E veja, Covid foi um desafio para todos nós, né? Mas eu digo que a nível do Estado do Pará e nos estados da Amazônia, e aí a gente pode lembrar Manaus e no Amapá, e foi um desafio para lá de gigante, gente. Perfeito. Obrigada, Sônia.
Laila, quer falar? Mel Moura? Laila, verificamos alguns desafios, desde a coleta e validação dos dados até torná-los vivos juntos aos tomadores de decisão. Deixa eu voltar para o meu chat, que sumiu. Por que que meu chat sumiu? Peraí. Tá. O desafio é torná-los vivos juntos aos tomadores de decisão, de ultrapassar a barreira de retenção das discussões nas áreas técnicas. E aí, como foi feito para ultrapassar essas barreiras? Conta um pouco aí para a gente, Laila. E como você está fazendo? Então, na verdade, esse tem sido o desafio, né, que a gente está tentando construir aqui. Porque, assim, a Andrélia trouxe a realidade do DF, né, da construção da nossa SES, em relação ao planejamento, né, que tem muitas áreas aí envolvidas e engajadas, mas eu já vivencio uma realidade um pouco diferente, que é de região de saúde, né? Sim. De território, de planejamento local. E para nós, assim, era o que eu estava até, quando estava respondendo à avaliação, eu estava discutindo isso. O quão desafiador é adequar, por exemplo, tanto as perspectivas gerais do PES, quanto as metodologias que são voltadas para realidades de SES, que tem uma lógica muito mais bem estruturada de estratégico, tático, operacional, em relação à realidade de região de saúde. Né? Que até eu estava nessa discussão com o pessoal da nossa superintendência, da nossa subsecretaria de planejamento, o quanto que se vê as regiões como meras executoras da política pública. E a gente enfrenta grandes desafios localmente, né? E nisso a gente está discutindo aqui uma proposta de planejamento estratégico situacional local, né? Então, esse desafio de adequar as metodologias e os conceitos para a nossa realidade, e agora a gente está justamente tentando discutir maneiras de envolver os tomadores de decisão até na construção da própria análise, porque o que a gente percebe muitas vezes é Lena, né? Lena. Isso, Lena. Então, assim, o que a gente percebe muitas vezes, Lena, é de que, assim, nós fazemos todo um esforço de apresentação dos dados, enquanto, né, enquanto agente de planejamento local, né? Mas é aquela questão de quanto que isso, de fato, se traduz em realidade da região de saúde para o gestor, para que ele se aproprie também e faça o exercício das análises, né? Eu queria até ouvir como é que isso tem sido feito em outras regiões, outras localidades, nessa mobilização dos gestores para a construção, porque isso fica muito a cargo da área técnica ou da área de planejamento, de construir e apresentar, e isso não reverbera em ação, isso não reverbera em apropriação dessas informações por quem pode tomar a decisão, né? Então, eu queria até ouvir dos colegas o que eles podem trazer de dicas aí, de outras experiências, para que a gente consiga, de fato, acho que como você disse, né, tornar viva, né, tornar os dados como nossa realidade que a gente precisa encarar enquanto executores de política pública, né? Perfeito, Laila. Divânia, você está com a palavra e depois eu vou passar para o Gilson fazer uma apresentação para a gente, depois a gente volta novamente, tá? Até trazendo um pouco, né, do que a Lena perguntou a respeito dos diversos instrumentos de gestão, não sei se nós teremos a oportunidade, eu até compartilhei um pouco com o Gabriel, a dificuldade que nós, enquanto Estado, estamos tendo, porque na elaboração do PES, inicialmente foi proposto, né, a gente trabalhar do ponto de vista de metas e indicadores com indicadores estratégicos. E aí, quando nós vamos, né, revisitar vários, até na perspectiva, né, de revisitar vários PES de todas as regiões do país, a gente vê que, de modo geral, dentro do PES existem vários indicadores, além de estratégicos, indicadores operacionais e de serviço. Então, assim, o nosso grande desafio para o PES 2024-2027 é trazer essa questão dos indicadores estratégicos, de metas e indicadores estratégicos, objetivos estratégicos, e fazer com que esses objetivos estratégicos, eles conversem com a paz no sentido de desenvolver ações
né, objetivando na paz, né, essas ações elas reflitam indicadores de processo, né, operacionais e que realmente reverberem, né, consigam impactar nos estratégicos do PES. Mas a gente tem tido muita dificuldade em relação a isso. Quando eu vi alguns colegas colocando, né, a questão do PPA, está conversando, o PES está conversando com o PPA, nós tivemos o cuidado de tentar fazer isso na medida do possível, mas em alguns momentos, eu não sei exatamente se é a mesma questão que a colega colocou anteriormente, da dificuldade de o que é estratégico para a gestão e o que está sendo objeto de indicadores estratégicos pelas áreas técnicas. Porque quando você, né, eu enquanto coordenadora de um programa, trabalho na perspectiva de trazer o meu cenário para um PES, aquilo que é meu, ele vai ser prioridade. Então, eu quero ver as doenças diarreicas agudas no PES. E às vezes isso não vai estar lá. E a gente está tendo muita dificuldade em relação a isso, estabelecer esses indicadores. Eu até tinha pedido ajuda para o Gabriel em relação a um indicador específico que a gente estava tendo muita dificuldade de fechar aqui no estado, justamente por isso. E aí até ouvir, não sei, né, se é um momento de ouvir um pouquinho se os outros estados estão conseguindo trabalhar na perspectiva do estratégico. Até trazendo para vocês uma realidade que foi reportada a nós nas últimas reuniões, nós saímos de um PES de 3 gestões, né, de 600 indicadores e metas, passamos para 156, e na versão preliminar do PES 2024-2027, nós estávamos com 38 indicadores estratégicos. Só que como as áreas elas não conseguiam se ver dentro. Ih, silenciou. Tá sem áudio. Cortou, Divânia. Tá cortando ainda. Edvânia, você está sem áudio. Pois é. Lena, nós não estamos te ouvindo. Continua, Divânia, vê se voltou o som. Vocês sabem me dizer exatamente em que ponto cortou? Voltou? Te ouvindo, você estava falando da colega. Vixe, da colega, ótimo. Você estava falando que era o mesmo problema, essa coisa de... eu entendi o que você falou, olha só. Isso é um problema em todos os planejamentos. Todas as áreas técnicas querem se ver dentro dos objetivos estratégicos, né? E eu acho que isso... não fiz uma pesquisa, mas a minha impressão de acompanhar planejamentos e tudo mais, isso acontece muito por conta de não fazermos monitoramento e avaliação. Né? E aí, é no monitoramento e avaliação que eu consigo mostrar que aquelas ações das áreas técnicas estão levando a um resultado estratégico lá no objetivo estratégico macro, né? E aí, e é por isso que o mapa estratégico ele não pode ser estanque. Ele tem que conversar uma coisa com a outra. Um espaço com o outro, o que é da sociedade, com o que é processo, com o que é regionalização, com o que é financeiro, eu tenho que conseguir de baixo para cima e de cima para baixo, porque senão é apenas um ajuntamento de ideias. E quando é um ajuntamento de ideias e não reflete exatamente os objetivos estratégicos do Plano Estadual de Saúde, fica todo mundo, pô, mas não está. Olha só, o esforço para a saúde da população negra, eu não estou vendo aí dentro disso aí. Eu não estou vendo, entendeu? Uhum. A mulher ribeirinha não entrou nisso aí. Porque eu não estou me vendo aí como pessoa com deficiência. E isso acontece no governo federal, estadual e municipal. Quer dizer, enquanto a gente não conseguir fazer um monitoramento e uma avaliação, de fato, como a gente
alguns dos lugares estão pretendendo fazer a participação para esse início, tem que fazer a participação para a gente monitorar, para a gente acompanhar e ver quais são os nossos desafios, né? Mas isso são desafios que não são só técnicos, são desafios políticos que a gente enfrenta, todos nós que trabalhamos no SUS. Eu vou passar a palavra para o Gilson, ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre esse tema, vai falar de várias coisas que a gente falou aqui, tá? E depois a gente volta novamente. Gilson, com você. Pedro, você poderia pôr a apresentação aí, compartilhar? Opa, eu vou começar a compartilhar aqui, Gilson, só um segundo. Ah, Vocês me avisam se estiver compartilhando, por favor? Sim, Pode claro. deixar. Isso para você. ainda não. Entrou. Está Beleza. compartilhando, Pedro. Compartilhando, Pedro, tá ok. Beleza. Aí quando for para passar, eu vou seguindo. Eu vou estar falando com vocês em cima do material que eu preparei, até para discussão com a Secretaria Estadual do Ceará, por encomenda da Preta. Então, quem é do Ceará vai escutar de novo o que eu já falei para vocês. É importante trazer duas dimensões. Pode passar o próximo, Pedro. Duas dimensões fundamentais da análise de situações de saúde. Primeiro é a dimensão sistêmica, né? Eu acho que não é possível trabalhar na área situacional em saúde somente do ponto de vista do diagnóstico. Por que ela é sistêmica? Porque ele traz uma carga analítica importante, né? O próprio Matos coloca que essa interpretação que a gente faz da realidade, ela está afetada por valores, interesses e inserção social daquele que explica, né? Então tem essa dimensão sistêmica e tem essa dimensão analítica, interpretação. Dentro desse processo, né, o ator que está explicando, ele traz a explicação para a construção do plano de ação, né? Então, o que significa isso? Que a ideia de situação não é a ideia de diagnóstico, porque a ideia da situação é que traz a qualidade da explicação, né? E muitas vezes essa explicação da realidade exige uma investigação sobre a realidade. Senão o meu plano tende a ser fundamentado no diagnóstico e não na análise da interpretação. Então, antes de qualquer coisa, essas duas dimensões, sistêmica e analítica, são muito importantes da análise situacional, né? E tem a categoria, veja, a questão de quem explica, ela é contaminada desse processo. E não pode ser só uma explicação. Eu tenho que ouvir outras explicações dessa mesma realidade que são diferentes e valorizá-la. O Matos coloca claramente que a análise situacional é o cálculo interativo que precede e preside a ação. Senão eu tento fazer a minha ação não fundamentada na situação, mas fundamentada no diagnóstico. A própria OPAS e o Banco Mundial, eles vêm confirmar esse posicionamento que o Matos coloca, né? A OPAS coloca como a análise de situação em saúde um processo analítico sintético, né? Que explica. Então, tem um componente técnico, evidente que tem um componente técnico, mas o que eu prefiro chamar de um componente técnico-político, né? Porque traz essa questão da interpretação. E veja, e traz junto com isso também as questões de avaliação de impacto. Então, a própria OPS, o Banco Mundial, trabalha como uma lógica de evidências, né? Que são fundamentais para eu tentar construir resultados de fato vão alterar essa realidade. Próximo.
Então, veja, aquilo que eu estava falando, o diagnóstico não pode estar limitado só nessa questão do dado. Ele tem que ser ampliado para a interpretação que eu possa construir plano. Próximo. E aí, aquilo que nós já te falamos, você tem um componente importante de quem explica, né? Tem um componente importante do cálculo interativo. Próximo. Pode passar para o próximo. Próximo. Veja, outra questão relevante dentro da análise de situação é o processo estratégico. Ele é parte, a explicação, a análise de situação é parte da construção estratégica, porque ela já traz no seu bojo o pensamento estratégico, né? Na combinação de análise e síntese. Porque o que eu estou escrevendo e estou interpretando? Eu estou trazendo a tríade, saúde, doença, atenção. Né? Não na população, trazendo com isso a lógica da necessidade e a lógica do contexto, que é muito importante nesse processo. E aí entra os fatores relevantes de explicação, por exemplo, determinantes sociais. Né? Não é possível nessa explicação, nessa interpretação, a gente não evidenciar as vulnerabilidades, né? Porque a gente só vai conseguir praticar a equidade numa lógica de evidência. Definir ações para grupos vulneráveis é outra função importante, né? O comportamento da saúde, doença e atenção, ele não obedece uma lógica em todas as camadas da população. Tem determinantes sociais que interferem de maneira decisiva. Então, a análise de situação ela tem que trazer essa evidência, né? Porque é a partir disso que ela vai definir a decisão que nós vamos tomar enquanto plano. Próximo. Próximo. Não está passando, Pedro. Passou? Vamos lá. Outra questão importante... Acho que o Pedro precisa voltar alguns. Acho que pulou alguns aí para você, Gilson. Não. Não? Vai, tá aí. Pode parar aí. Então, aí, dentro dessa lógica que nós estamos discutindo, da análise sistêmica e interpretativa, né? Você tem os atributos da análise de situação. O primeiro atributo é da oportunidade, né? Em que eu vou fazer a correlação tempo, espaço, população e contexto, né? Que confirma esse papel estratégico da análise situacional, né? Porque essa oportunidade é que vai nos ajudar a mobilizar a decisão política e técnica. Então, por isso que a gente fala que é um processamento técnico-político, né? E ela vai fundamentar a tomada de decisão, né? Ou seja, eu vou transformar a informação que eu tenho do dado, como a gente vai ver mais para frente, em conhecimento necessário que preside a ação, né? Então, essa oportunidade ela é muito relevante porque dá o sentido de intervenção que cause mudança. O outro atributo importante é a análise e síntese, né? Eu tenho que ter uma análise e síntese aprofundada, certo? Por quê? Que eu tenho que saber a natureza, as proporções, as funções e as relações que eu tenho desta análise. Então, ou seja, eu tenho que trazer para a análise de situações de saúde uma interpretação que de fato indique, a partir do ator que está explicando, essa reunião de elementos concretos que vão trazer essa composição dessas informações. Próximo. O outro atributo importante, né, é a própria análise da situação, né? Em que você, a partir do ator social que está explicando,
vai trazer a importância dessa situação no contexto temporal, geográfico e social, econômico, ecológico e biológico. Ou seja, a dimensão sistêmica se amplia no processo de explicação, porque eu vou tentar trazer todos os contextos que estão envolvendo essa situação, né? E ela é tem que ter a sua validade. Outro atributo é a questão da validade e da precisão, né? Ou seja, as informações que a gente vai lidar na análise de situação têm que ser críveis, né? Tem que ser metodologicamente adequadas para a gente responder e interpretar a realidade da melhor maneira possível. Então, esses atributos, próximo, são fundamentais dentro... Próximo, Pedro. Ótimo. Tá bom, tá bom. Outro atributo importante, a validade externa, né? Certo? Nós sabemos que todas as intervenções que nós vamos fazer na saúde são complexas, né? E ela tem que trazer as diversas dimensões desses conteúdos, né? Que essa complexidade, ela tem um componente econômico, cultural, demográfico, né? Que permite você valorizar a realidade com validação, que são fundamentais no contexto de decisão. E tem que ser... O Ministério chama multidisciplinar, eu prefiro chamar transdisciplinar, né? Isso é como que as diversas disciplinas, do ponto de vista metodológico, podem ajudar na construção da análise situacional. E aí nós temos que buscar os saberes da epidemiologia, da sociologia e da economia. Por isso que muitas vezes nós temos que desenvolver pesquisas nesse sentido. Próximo. Outro atributo fundamental. Perde muita validade. Então, volta um, Pedro. Desculpa, volta um. Perde muita validade a análise se ela não for participativa, ou seja, eu tenho que tentar envolver nesse processo os atores chaves que estão dentro da gestão, né? Para que eu possa, de fato, trazer a interpretação mais ampliada possível daquele dado que eu tenho, daquela informação que eu tenho. Ela tem que ser institucionalizada porque ela é uma prática estratégica, né? Em que é um instrumento de gestão importante ou seja, ela trabalha o processo de conhecimento vinculado ao processo de gestão. Então, a lógica do conhecimento e da gestão ela é muito importante nesse processo. E trabalha a questão do custo, né? A construção de custo-efetividade da produção de conhecimento. Pode passar o próximo. Então, veja, essa aqui é uma figura formulada pelo Instituto de Métrica da Universidade de Washington, que também faz a gerência da carga global de saúde. Então, o que é importante dentro do processo da tomada de decisão baseada em evidências e em análise situacional potente? É transformar o dado em informação, a informação em conhecimento, o conhecimento em ação. Por isso que esses conceitos vêm confirmar aquilo que o Mato sempre falava, né? Que a análise, a apreciação situacional precede e preside a ação técnico-política, né? Porque aí ou seja, ela que vai trazer elementos fundamentais na formulação do meu plano, né? Na ação que eu vou desenvolver. Próximo. Então, as fases que nós temos, né? Para desenvolvimento da análise de situação em saúde,
tem um componente importante que é o eixo estratégico. O que é o eixo estratégico? Eu vou mobilizar os atores sociais que estão envolvidos no planejamento, eu vou gerar conhecimento e vou intercambiar esse conhecimento, né? Senão, se eu trabalho essa mobilização numa lógica que eu não amplio a participação dos atores, ela fica muito prejudicada. Tem um componente de análise, que é fundamental, né? E a gente precisa, hoje já falamos, que essa questão interpretativa ela é importante, né? Porque nós vamos estar trabalhando todos os contextos que estão envolvendo esses componentes de análise e, além disso, né, no eixo metodológico, nós estamos vendo tendências, nós estamos avaliando, né, a partir dos indicadores e estamos fazendo análise de conjuntura. Então, a análise de situação, ela não pode, como eu já falei, ficar presa só no diagnóstico. Ela tem que trazer tanto o eixo estratégico de maneira concreta, quanto o eixo metodológico nesse processamento técnico-político. E aí, nós temos que... Próximo, Pedro. E aí nós vamos ter que valorizar de maneira importante a questão da necessidade, né? É lógico, respondendo aquelas questões que estão colocadas da carga global, a carga global ela tem que ser aperfeiçoada a cada ano. Então, hoje ela está trabalhando em 204 países, o último dado é de 2019, né? E com 359 agravos. E ela traz estudos importantes também de fator de risco. É lógico que ela não vai ser o único elemento para definir necessidade de saúde. Nós temos a questão do perfil demográfico, socioeconômico, cultural, o perfil epidemiológico. E aí um elemento importante também, que a gente muitas vezes não leva em conta na nossa análise de situação, é o perfil da saúde suplementar. Ela não pode ser desprezada nesse processo. Como vocês falaram, o projeto de regionalização é fundamental porque ela traz a dimensão territorial e alocação pelas redes de atenção à saúde, né? Traz a dimensão de acesso, a dimensão da gestão regional, a dimensão do planejamento regional e a dimensão da governança regional, que é fundamental dentro da construção da análise de situação, né? As redes de atenção primária também passam a ser importantes, as redes temáticas, como vocês discutiram, a questão da atenção ambulatorial, hospitalar, sistemas de apoio são fundamentais, lembrando que a educação permanente ganha um aspecto muito relevante nesse processo. Tem a capacidade institucional das secretarias, né, que também não podemos esquecer, dentro da análise situacional, trabalhar a análise em cima da regulação estatal, de como que a gente está fazendo isso, do financiamento, da prestação de serviço, né? A questão da regulação e do transporte sanitário, sistemas de informação é muito importante também dentro desse processo. Também lembrando que a educação permanente transita nessa capacidade institucional, ou seja, a análise de situação também tem que abordar de maneira importante essa questão da gestão. Então, de alguma maneira, eu queria ressaltar... Pode parar a apresentação, Pedro. Eu queria ressaltar esses elementos sistêmico, estratégico, analítico, interpretativo da análise de situação. Porque é a partir dessas evidências que a gente vai construir planos potentes de intervenção, né? Eu acho que a análise de situação nos dá essa possibilidade e ela tem que ser ampliada. A carga global de doença, respondendo um pouco, acho que foi a Patrícia que falou, ela tem que, a meu ver, tem que ser utilizada porque ela traz um componente importante aí, que é a análise da incapacidade e os dados que a gente tem dentro da base de dados do Ministério não nos dá essa análise. É lógico que se eu tivesse por município seria muito interessante, mas além disso ela traz também uma análise de fatores de risco, que nos ajuda bastante nessa interpretação, né? Então,
essa dimensão estratégica, sistêmica, ela é fundamental para que a gente tenha construção de planos potentes, né? E dentro da lógica do triângulo do governo, né? A nossa capacidade de governo aumenta pela qualidade do nosso projeto e a nossa governabilidade também, né? Então, acho que esse esforço, eu tenho certeza que todas as secretarias têm desenvolvido nesse sentido. Acho que cumpriu o tempo, né, Helena? Muito bom, Gilson. Foi no tempo. Agora, pessoal, queria abrir aí para algumas perguntas para o Gilson. Algumas de carga global de doenças ainda não foi respondida. Por favor, vamos fazer a nossa rodada final aí de tirada de dúvidas. Eunice, levantou, não? Não. Vamos ver aí o que ainda nos resta aí de pensar em relação à análise situacional. Quando termina uma apresentação dessa, a pergunta é: alguma dúvida, né? Ou só dúvidas? Né? E aí, esse silêncio me leva. O pessoal colocou aqui material interessante, essa plataforma fica travando o cursor. Está acontecendo com vocês? Não está, não, Patrícia. Está legal aqui para gente. Anne, estou ouvindo bem, com a imagem boa e tal. Enfim, pessoal, mais alguma outra coisa em relação à análise situacional? Está todo mundo aí pronto? Fizeram print aí da apresentação, porque está legal essa apresentação aí. Aproveitem o Gilson aí para perguntar. Isso. O desafio é aplicar. Fala. Desafio é aplicar. A Laila, com certeza. Mas olha, gente, eu queria dizer o seguinte, que apesar do material ainda ser em alguns lugares ainda cartorial, eu quero dizer que é assim, eu reconheço muitos avanços, sabe, do trabalho de vocês. E eu reconheço um avanço de conhecimento de vocês e da equipe de vocês. Eu acho que é isso que o que a gente chama de educação permanente, quando os facilitadores vão lá e perguntam para vocês como é que está se dando o trabalho, de que forma, quais são os incidentes críticos que aparecem ou não. Isso tudo é educação permanente. E quando a gente trabalha para o SUS, a gente trabalha para a vida. Às vezes a gente nem trabalha para o nosso momento histórico. A gente trabalha deixando o momento histórico, né? Tem o professor Gonçalo Vecina, ele fala que a gente tem que fazer muito, como na natureza, né? Uma mangueira dá 100 mangas, mas vai ter, sei lá, 30 que são excelentes, mas as outras são comestíveis e vão ajudando aquela mangueira a ser mais pungente. Então é isso, acho que a intenção de qualquer capacitação, e vocês estão aqui, e tiveram mais de 100 pessoas aqui presentes nesse encontro hoje, é justamente para isso, né? Para que a gente possa trocar. Nós ouvimos aqui coisas muito maravilhosas, né? Que estão sendo feitas, com detalhes, sabe? Com cuidado, com responsabilidade, né? O pessoal aí do DF, sabe, preocupado. E aí, vai chegar lá? Como é que a gente faz para chegar lá mesmo? Para refletir, sabe? O pessoal do Pará, Pará é um país, né? Se a gente pensar, sabe? E é um país onde o Estado ele é muito interessante. A maior parte do Estado está no interior do Estado, não está em Belém, né? E aí é diferente, por exemplo, de Manaus, que a maior parte do Estado está ao redor de Manaus, né? Então, cada uma dessas cidades tem uma característica diferente, cada um desses estados tem característica diferente, né? Aí a gente olha com o avanço, Paraná, que tem muita coisa para contar para a gente, sabe, do quanto já andou. Alguns estados, como o Ceará, aí, que também, sabe, tem uma história fantástica aí para nos contar. O Goiás, quando a gente entra naquela sala de situação deles, lá a gente já quer ficar lá dentro. Né, Gabriel?
Ou seja, a gente tem que reconhecer também os avanços, sabe? Porque senão a gente só olha para o copo metade vazio. Não, para mim o copo está enchendo, sabe? Eu acho que estamos nesse processo. E aí, queria dizer para vocês que o Fernando vai colocar a avaliação aí no chat, né, Fernando? É o Fernando ou o Pedro, eu não me lembro mais qual dos dois que vai colocar aí para Mas pode gente. ser que as pessoas ainda queiram comentar, falar, Não, eu só ia perguntar. falar, não estou terminando, vou deixar a avaliação enquanto a gente roda aqui a conversa ainda, Clara. Perfeito. Só Ótimo. sobre a avaliação, a nossa avaliação dessa vez vai ser a avaliação da unidade curricular, que ela já está disponível lá na plataforma. A gente vai passar aqui também o link para vocês acessarem e poderem fazer lá tanto a avaliação da plenária como a avaliação da unidade curricular. Então, a gente já posta aqui para vocês também. Complemento, Pedro, já está disponível aqui o link, tá, gente? Aproveita o momento já para clicar e responder, tá bom? Obrigada. Obrigada. Não fiquem com vergonha, não, aproveitem. É um momento ímpar. Não abriu para mim. Tá faltando um G. Não abriu para mim. Tá, ó. Tá, só um momento, eu vou compartilhar novamente. A Laila deu uma recompartilhada aí também do GBD, tá, gente? E no outro link, aí o link agora com Agora ordem. foi. Tá? Alguém ainda? Luciana, quer falar alguma coisa? Vitória, estou vendo você por aqui. Oi, Alguma Lena. coisa? Fala, querida. Tá me ouvindo? Ana Lúcia Caldas, aqui do estado do Pará. Sou amiga da Sônia, trabalhamos juntas, da Sônia Bahia, que falou mais cedo, né? Então, boa tarde a todos. Em relação a esse tema, é muito interessante, muito atual para todos nós nesse processo, né, de elaboração de plano estadual, de uma forma bem mais realista mesmo, uma coisa como a Sônia falou, os planos anteriores nós participamos, eram formas assim, cartoriais de levantamento, mais a visão das áreas técnicas da secretaria do que a gente ouvir realmente os municípios, as áreas das regiões. Locais, né? Isso. E aí um tema também importante do tema 2 da unidade curricular foi a questão da gestão verticalizada, que é justamente um dos pontos que, de certa maneira, dificulta o trabalho da análise situacional, da gente contar realmente com as informações, com a participação do gestor, muitas vezes, né, da questão de conseguir integrar as equipes para que tenham esse mesmo alinhamento conceitual. Então, eu queria que aí o Gilson conversar sobre esse tema, tá bom? Excelente. Gestão Obrigada. verticalizada, horizontalizada, todo mundo sabe o que é isso? Gilson? A gestão verticalizada que nós vivemos, né, que é uma realidade dos estados brasileiros, dos municípios, dos estados, da própria federação, o que eu falo é que ela bloqueia a possibilidade interpretativa, porque prevalece o interesse muito do gestor maior, né? A participação ampliada é difícil de acontecer, né? Porque, inclusive, nós vivemos situações aqui em alguns municípios da minha região aqui de saúde, e a análise situacional foi motivo de derrubada dos secretários de saúde, porque ele traz uma interpretação ampliada da realidade que muitas vezes o gestor não quer ouvir, né? Então, o que é a estrutura centralizada? A verticalizada, ela cumpre requisitos burocráticos, quase que exclusivamente, né? Não permite uma apropriação maior do processo de gestão, né? E aí prevalece invariavelmente o interesse de quem manda, né? Que é o gestor principal. É lógico que esse processo nós tentamos superar com os conselhos, com a participação social, com os conselhos,
com as conferências, mas de qualquer maneira a gente vê que existe um embate aí desse processo, principalmente com os conselhos, né? E volta e meia existe um conflito. Então a verticalização é muito dessa estrutura burocrática que não é superada, ou seja, não possibilita a maior participação dos interessados dentro do processo de gestão, né? E aí, veja, eu vejo a dificuldade que isso acontece nas secretarias, né? Que isso leva a uma dificuldade maior no processo de planejamento, né? Porque um atributo que a gente falou importante da análise de situação, por exemplo, é a questão participativa, né? Nós temos que ampliar essa interpretação o máximo possível para que a gente possa construir uma análise de situação potente. Muitas vezes, essa estrutura verticalizada não permite isso por conta que ela vai mais responder a interesses burocráticos do que técnico-políticos, né? Infelizmente é isso. Outra coisa que a gestão verticalizada prejudica é que se faça o plano e que se tomem decisões baseadas na realidade, né? Porque a gestão mais participativa, quer dizer, quanto mais participação, a gente vê que isso amplia e melhora a análise de situação de saúde. Portanto, melhora o plano. Deveria melhorar o plano se ele for baseado nessa análise, se as decisões, porque toda essa análise ela serve para a gestão tomar decisões, melhores decisões, né? Então, é um avanço que a gente tem que perseguir, digamos assim. Ela amplia a capacidade analítica e estratégica, né? Da análise de situação, né? Quanto maior participação eu tiver, né? Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue fazer isso por conta dessa estrutura burocrática, né? Mas do ponto de vista da aplicação que vocês falaram, né? O difícil é aplicar, o desafio é aplicar, né? A gente precisa sempre pensar que a gente pode aplicar no nosso pedacinho. A gente não precisa fazer uma mudança na secretaria inteira de uma vez, né? Então, se a gente já aplicar no nosso pedacinho, já é um movimento importante. Cada um no seu pedaço. E outra coisa complicada da gestão verticalizada é que ela valoriza muito os processos meio, né? E não os processos fins, né? Então a gente perde muito tempo da nossa vida respondendo a questões burocráticas e não finalizando a nossa ação mais importante, né? Queria que você tivesse chegado aí nesse ponto, que é justamente nesse ponto também que isso reflete muito no mapa estratégico, por exemplo. Teve um exemplo aqui no chat que as meninas estavam contando. No meu mapa eu coloquei a saúde da população ribeirinha. Olha só, pessoal. Talvez para o mapa tivesse ido a aumentar o acesso a populações vulneráveis, né? E aí, quando você faz o plano de ação, entram todas as vulneráveis, né? Tudo bem que nesse caso pode ser uma coisa muito específica, mas eu quero dizer assim que como se ver dentro do mapa. É isso que também a gente tem que ajudar todas as áreas, todo mundo que está trabalhando, a se ver dentro do mapa, né? Quanto mais a gente define o mapa, menos a gente inclui. Tem isso também. E aí, isso é bem de gestão verticalizada, porque eu prometi XYZ, então só vou fazer XYZ, vai dentro do mapa, né? Lembrando que tudo bem, prometeu XYZ, mas, de fato, nós temos mais esses problemas aqui que são reais. E para isso acontecer de uma forma aprazível, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ali do triângulo do Matos, né? Da gente ter a participação, o triângulo de ferro, ter a participação do gestor dentro pelo menos de algumas fases de validação, para que a gente possa tornar aquilo que está escrito ali vivo. Ok? Já estamos aqui em 16h45, então eu queria pedir para algumas pessoas, eu sei que vocês já fizeram ali a avaliação por escrito e tal, mas se alguns estados aqui que estão presentes com a gente desde o início quisessem fazer uma avaliação,
eu abro para que isso aconteça, uma avaliação breve aí de 1 minuto, para que a gente possa aprender aí com o sentimento de vocês desse encontro. Quem gostaria? Helena, Ana Lúcia, de novo, eu achei excelente os temas que foram abordados nessa plataforma. Eu estou, desde dos primeiros, acho que faltei só em uma unidade curricular, né? E no início, realmente, eu tive algumas dificuldades, até de navegação na plataforma, mas eu acho assim, é um aprendizado excelente. Eu avancei muito nessa parte, porque eu não sou diretamente da área de planejamento, eu trabalho com a programação de ações de saúde, né? Também trabalho com a parte do financeiro, mas eu acho que é primordial a gente ter esse tipo de trabalho, sabe? De conhecer novas metodologias, como essa de carga global, realmente eu não conhecia, e quando eu li, eu achei super interessante. Acho que todos nós deveríamos avaliar e trabalhar com ela, né? Na nossa facilitadora, a Stephanie, até coloquei para ela justamente isso, para a gente buscar essa ferramenta e começar realmente a trabalhar com ela, ter habilidade para fazer esses estudos. Eu achei excelente. Obrigada. Assim, eu realmente evoluí bastante durante esse processo e achei esse tema super atual para todos nós, eu acho que ajudou bastante. Então, de parabéns. E espero que Obrigada. tenha próximos também para continuar participando. Obrigada. Abraço. Tinha uma pessoa aqui de Manaus que estava com a mão levantada. Por favor. Tadeuma Araújo, da SES do Amazonas. Com a palavra com você. Isso. Está me escutando? Conseguem me escutar? Perfeito. Sim. Sou da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, né? Estou fazendo o curso pela plataforma. A gente participa assim, de algumas atividades do processo de planejamento, né? Eu trabalho na gerência de políticas estratégicas, lá do Departamento de Ações Estratégicas. E, assim, o curso, de uma maneira geral, está sendo muito interessante acompanhar, fazer junto com os colegas aqui, as atividades, né? A Carla Cisoto é a nossa apoiadora, ela tem sempre dado um feedback muito potente demais, é muito gente boa ela, né? Assim, verdade. A experiência com o projeto, a experiência com o curso, né, vem muito ao encontro do que eu penso em termos de planejamento, né? Eu já sempre labutei um pouco nas partes de planejamento em outros tive as vivências, mas assim, esse encontro, essa plenária, para mim, foi muito interessante, porque eu fui observar, fui ver, escutar não é diferente do que a gente vivencia, né? As experiências não é diferente do que a gente vivencia no PRI, né? A gente chama de PRI. Planejamento Regional Integrado. Está falhando, viu, Tadeuma? Está falhando a sua voz, infelizmente. Tá? Mas eu te agradeço a sua participação. Essa questão, assim, a questão, né, Webex, hoje. Está falhando muito a sua voz, viu? Que a galera passou para a gente, enfim. Conheço o Pará também, sou fã de lá. Também sou fã do Amazonas. Obrigada, viu, Tadeu? Obrigada pela sua fala aí. Sempre importante a gente ouvir todos os estados, tá, pessoal? Queria abrir aí para os colegas, para a Clara e para o Gilson, e em seguida a gente vai passar para o AOC, que tem umas orientações aí, né, Pedro? Tem um negócio de uma fala final sua aí? Tem.
Perfeito. A Nilza também está falando aqui no chat, gente. Gilson, acho importante, sim, conter a ASES e as informações, na ASES, conter as informações de saúde suplementar. Acho que na nossa aqui não tem e fica uma lacuna, pois no decorrer dos anos as pessoas perdem a condição de ter um plano de saúde e vão buscar atendimentos no SUS. E isso fica um sufoco para os nossos serviços. O Gilson já respondeu para ela, mas é isso, gente. Muito bacana essa troca. Passando aí para Clara e Gilson. Me despedindo Aí, já. Clara. Não, só queria agradecer a presença de vocês todos, a presença não só aqui, a presença na PDA, o trabalho de vocês na PDA e o trabalho de vocês na SESC, que a gente vem acompanhando através dos facilitadores e através da PDA também, né? Então, eu acho que é isso, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai avançando superando esses desafios, né? E acho que, comparando com o começo desse projeto, comparando com o triênio anterior, né? Eu acho que é bem significativo o que a gente, o que vocês, né? O que a gente vem observando do acúmulo, das melhorias das práticas de planejamento, no sentido nesse sentido aí que o Gilson falou, né, dos atributos de uma boa análise de situação de saúde e de um planejamento com base na análise da realidade. Então é isso, e agora só posso agradecer e desejar ânimo e esperar ver vocês na próxima unidade curricular. Bacana. Gilson. Eu também gostaria de agradecer. Queria que a Jardenha falasse, viu, Jardenha? Depois do Gilson aí. Queria agradecer a atenção de vocês. Eu tenho certeza que esse projeto, dentro daquilo que ele se propôs, ajudou a gente a construir processos de gestão mais impactantes, né? Eu não tenho dúvida disso. E a gente vê o esforço das equipes da Secretaria de Saúde, né? Até eu costumo dizer que na pandemia o protagonismo do Estado foi muito relevante, das secretarias estaduais, em função de que eles tinham planos anteriores, né, mais potentes. Então, eu acho que o projeto tem contribuído com isso e, logicamente, se não fosse a dedicação e a participação de vocês, isso não poderia ter acontecido. Então, eu agradeço bastante e louvo o esforço que vocês têm feito nesses últimos anos aí no aperfeiçoamento da gestão, que é muito relevante. E para os facilitadores também, que são os elementos fundamentais desse processo aí, né? E tem os acúmulos aí de vocês. Jardenha. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde a todos. Ouvir o Gilson falando, né, é sempre muito bom, é muito enriquecedor, né? Porque além dele ter domínio do que ele fala, ele traz uma didática muito fácil da gente compreender um assunto que às vezes é bem extenso ou difícil, né? E eu gostei muito de participar dessa plenária, principalmente em ver a participação e as secretarias comentando, né? Cada uma, lógico, tem as suas dificuldades para fazer a sua análise de situação, para fazer os seus planejamentos, mas o que é mais importante é que a gente vê o esforço de cada secretaria querendo sair daquele local que estava para dar o primeiro passo, para dar o segundo passo. Então, assim, foi muito enriquecedor essa plenária. Quero dizer que vocês estão todos de parabéns, né? As secretarias estão todos de parabéns. O Rui está numa agenda, o Dorian também, toda a equipe, eu estou aqui. Mas o que vocês precisarem como ministério, a gente está aqui para poder ajudar, auxiliar também as secretarias, tanto na parte dos instrumentos, como no DGMP, né? Então, estão todos de parabéns. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi, com a fala do Gilson, tudo foi apresentado. Gostaria também de ter a apresentação dele, se for possível, né? E muito obrigada, foi ótimo, muito bom. Claro, Jardenha. Obrigada pela sua participação aqui com a gente também. E aí, pessoal, um beijão para vocês. Eu devolvo aqui para o Pedro e a Paula fazerem os avisos finais.
Maravilha, pessoal. Quero agradecer também a participação dos especialistas nessa apresentação incrível aqui. A gente sai com muitos conteúdos aqui para a gente pensar e refletir, e com a participação também das secretarias, né? Com todas as reflexões que vocês trouxeram aqui. Eu quero fazer só rápidos informes, né? Falaram sobre a unidade curricular, então é super importante a gente ter o feedback de vocês sobre como foi essa trilha de aprendizagem, né? Como que a plataforma foi desenvolvida, né? Por vocês ao longo aí da unidade. Então, façam a avaliação final da unidade, que já está disponível para vocês. A gente colocou aqui no link. A gente também já está com o edital da Unidade Curricular 5 aberto. A Unidade Curricular 5 ela vai tratar sobre o monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Saúde com foco em indicadores. Então, as inscrições elas abriram na semana passada, no dia 17, vão ficar abertas até o dia 21 de setembro. Então, a gente conta aí também com a participação de vocês. A Unidade Curricular 4, ela se encerra agora no dia 30, né, no final desse mês. Então, a gente pede também que quem ainda tem alguma atividade ali que falta ser entregue, aproveite aí essa reta final para fazer as atividades finais. E a Unidade Curricular 5, ela começa no dia 2 de outubro e ela vai ter uma duração um pouco menor. Ela vai acontecer de de outubro até novembro. Então, a gente vai contar também com a participação da Maria Emia, nossa especialista. E é isso, a gente conta com a presença e a participação de vocês aí conosco. Tá bom? Oi? Da unidade curricular. Gente, a próxima unidade curricular vai trazer um tema que é um tema também super sensível, super desafiador, que é a construção de indicadores. Então, a gente conta com vocês nessa próxima e última unidade do ano, tá bom? Isso aí. E os materiais dessa apresentação a gente vai disponibilizar também lá na PDA para vocês, tá bom? As QAs, as questões de aprendizagem que vocês levantaram, a gente já disponibilizou, e aí o material da apresentação a gente coloca lá também. Tá bom? Super obrigado, pessoal. Pessoal, por fim, aquele sorriso para o nosso print de tela aí, já. Um beijo. Obrigada, beijo. Pessoal. Tchau. Abraço a todo mundo. Beijo, tchau. Tchau, querido. Tchau, até a próxima.